Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos refletir no Salmo 127. E no Salmo 127 nós lemos o seguinte: o título é Cântico de Romagem de Salomão. E diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Meus irmãos, esse salmo, embora seja um salmo pequeno, de 5 versículos apenas, salmo muito rico. Tem umas questões aqui muito interessantes com relação aos filhos, né? E tem uma abordagem que as pessoas gostam muito de fazer com relação ao versículo 4, quando diz que os filhos são como flechas na mão do guerreiro, né? Como se filhos fossem aquela história, né, de filhos criados para o mundo, que você bota no arco como uma flecha e o dispara, enfim. Mas não me parece ser bem isso que o texto está falando aqui, né? Porque aqui está falando de flechas na mão do guerreiro, mas num contexto dele não ser envergonhado quando os inimigos vierem à porta. Então parece que aqui é a flecha sendo usada como um instrumento, né, de guerra, de batalha, e nesse caso específico para a defesa, né? Mas isso aí a gente pode ver numa outra oportunidade de explorar isso de uma forma adequada e entender de fato qual é a mensagem que o salmista está passando sobre o papel dos filhos, né? Qual que é a bênção que os filhos representam na vida de seus pais. E também como que os pais devem representar e exercer um papel de bênção na vida dos seus filhos. Mas o que eu quero chamar tua atenção para o dia de hoje é para um outro ponto que esse salmo trabalha, que é aquilo que aborda tudo aquilo que está dito no salmo. É quando o salmo faz essa relação entre a nossa responsabilidade e o trabalho e a dedicação que devemos ter diante dos papéis que devemos exercer na criação e diante disso em Deus, e a necessidade de confiarmos e dependermos de Deus. Sobre isso que eu quero pensar com você no dia de hoje. Se você olhar para o Salmo vai abordar questões que dizem respeito àquilo que Deus ordenou à humanidade lá atrás no Éden. Quando ele determinou que o homem se multiplicasse, né, crescesse, povoasse a terra, sujeitasse a terra, enfim, exercesse o domínio, né, aquilo que a gente costuma chamar de mandato cultural, ali no livro de Gênesis estão inseridas, né, essas atividades da procriação, né, da edificação, né, do desenvolvimento cultural, ou seja, da exploração da terra. E aí quando a gente olha para esse salmo, ele está falando justamente a respeito disso, sobre a cidade, o cuidado com ela, né? Está falando sobre a casa, que é uma coisa mais particular, né? Mais voltada para o indivíduo e a sua família. E está falando inclusive da procriação, de ter filhos. E em todas essas ações, a gente percebe que ele não está incentivando que não haja uma diligência, que não haja uma preocupação, né? O que ele está dizendo aqui é que o nosso trabalho será em vão se o Senhor não abençoá-lo. Então ele não está dizendo assim, não faça nada, deixe tudo por conta de assim Deus, descanse, não tenha a menor preocupação. Não é isso que ele está falando. Ele está falando apenas que será inútil o nosso esforço, a nossa dedicação de cumprir o nosso papel se a mão do Senhor não estiver operando a nosso favor. Então nós temos essas duas coisas aqui caminhando juntas, né? A nossa dedicação, o nosso trabalho, a nossa responsabilidade de cumprir as funções e os papéis que Deus designou para nós,
e, ao mesmo tempo, e sobretudo, a necessidade de cumprirmos esses papéis, de nos dedicarmos a essas funções, sem confiar em nós mesmos, mas confiando na mão bondosa do Senhor operando na nossa vida. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, o sentinela está vigiando à toa. Os seus amados, o Senhor o dá enquanto dormem. E aí então é que entra a questão dos filhos, como aquilo que o Senhor dá aos seus amados. E aí quando você olha, ele faz menção aos filhos e diz que feliz aquele que tem a sua aljava cheia, porque quando esse pai e essa mãe passarem por dificuldade, quando os inimigos vierem, ele terá uma família numerosa para protegê-lo, para ajudá-lo. E essa família numerosa tem que ser reconhecida como bênção de Deus na vida desse homem e dessa mulher. Tudo isso apontando para a necessidade de dependermos de Deus e de reconhecermos que sem a mão bondosa dele operando na nossa vida, todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação são reputados como nada. É em vão e não cumprem o propósito que buscamos. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a ser diligente, a ser responsável em tudo aquilo que você precisa fazer, mas ao mesmo tempo que o teu coração saiba que você precisa da mão bondosa de Deus operando a teu favor. É da graça de Deus, é da misericórdia de Deus operando. Porque se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, se Deus não operar na tua vida, em vão você estará trabalhando, tentando edificá-la. Que Deus te abençoe e te dê um coração assim, ao mesmo tempo diligente, aplicado, mas extremamente confiante e dependente da graça de Deus. Deus te dê um ótimo dia, em nome de Jesus. Amém.